Bom dia a todos e todas! Gostaria de dar as boas-vindas a vocês na teleconferência de resultados do Grupo Fleury no segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco a senhora Gianni Tsutsui, presidente da companhia, senhor José Filippo, diretor executivo de finanças, e senhor Renato Brown, diretor de RI. Queria aproveitar para informar que este evento está sendo gravado e que também estamos disponibilizando tradução simultânea para o inglês. Primeiro, vamos fazer a apresentação dos resultados da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Ao final dessa sessão, a senhora Gianni fará considerações finais. Todos os números que vamos citar aqui hoje são comparados ao mesmo período do ano de 2024, exceto quando especificado, e foram arredondados para o milhar mais próximo. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras acredita, espera, planeja, prevê, estima, projeta, almeja e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços. Entre as incertezas estão também a aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra para a senhora Gianni Tsutsui. Bom dia a todas e todos, agradeço a participação de vocês nessa conferência de apresentação dos resultados do Grupo Fleury do segundo trimestre de 2025. Em nossa agenda de hoje, iniciaremos com uma visão geral do Grupo Fleury, seguindo com exemplos de como capturamos eficiência e melhora da experiência dos clientes a partir de diferenciais de tecnologia e inovação. Então, passaremos aos destaques financeiros do segundo trimestre de 2025. O Grupo Fleury encerra o 2T25 com mais um período de consistência na entrega de resultados, mesmo em um ambiente macroeconômico desafiador. Nosso modelo de negócio segue fortalecido com oferta de soluções que completam a jornada ambulatorial de cuidado do indivíduo. Celebramos 2 anos da integração bem-sucedida entre Grupo Fleury e Pardini, reforçando nosso posicionamento de liderança em medicina diagnóstica, com vantagens competitivas únicas, eficiência operacional e robustez financeira. O slide 5 demonstra a oferta de serviços do Grupo Fleury, com marcas reconhecidas pela qualidade. Seguimos focados em nosso core de medicina diagnóstica, com a unidade de negócios B2C atuando em 13 estados e Distrito Federal, nos segmentos premium, intermediário e básico, além do negócio Lab-to-Lab, que dá apoio a mais de 8.000 laboratórios parceiros em todo o território nacional. Adicionalmente, o Grupo Fleury oferece serviços com foco em prevenção, como vacinação e check-up, além de consultas e tratamentos ambulatoriais em algumas especialidades médicas priorizadas. O slide 6 demonstra nossas unidades de negócios que integram a jornada de cuidado do paciente. A medicina diagnóstica B2C corresponde a 68% da receita total do grupo, com mais de 530 unidades de atendimento, que representam 60% da receita, e o atendimento móvel, que representa 8%. A medicina diagnóstica B2B corresponde a 23% da receita total do grupo, com presença nacional por meio do Lab-to-Lab e também pelo negócio de medicina diagnóstica em hospitais. Por fim, temos os novos elos, que já representam 9% da receita total do grupo e envolvem 5 especialidades, 10 marcas, 33 unidades de atendimento e telemedicina, entre outros serviços. No slide 7, vemos no gráfico à esquerda o crescimento de receita do Grupo Fleury, com CAGR de 13,8% ao ano. Desde 2021, dobramos a receita do grupo, passando de 4,2 bilhões de reais para 8,3 bilhões de reais ao final de 2024, e fechamos o segundo trimestre de 2025 com receita de 8,5 bilhões de reais no LTM.
Também trouxemos novos negócios e serviços que diversificaram nossa composição de receitas, como podemos ver no gráfico à direita, que mostra a representatividade de cada negócio e marca na receita total. Essa diversificação de negócios e de fontes pagadoras confere ao Grupo Fleury maior resiliência e capacidade de capturar market share em linha com nossa visão estratégica. Vamos agora falar sobre como a inovação contribui para que o Grupo Fleury tenha um posicionamento de vanguarda em medicina diagnóstica e seja uma referência nacional em portfólio de exames diferenciados. Nosso modelo de inovação é guiado por 3 grandes objetivos: ganho de eficiência, diferenciação na oferta de produtos e serviços de forma a promover uma boa experiência para os clientes e novas receitas e mercados para habilitar crescimento. As inovações agregam um dinamismo significativo no portfólio de produtos e serviços da empresa. Nos últimos 3 anos foram desenvolvidos 1.592 novos exames e alterações de metodologias, que contribuem para a redução de custos, prazos e resíduos, beneficiando clientes e o meio ambiente. O slide 9 ilustra um exemplo de alteração de metodologia com ganho significativo de produtividade. Uma nova técnica de dosagem de vitaminas A e E resultou em redução no tempo de processamento dos exames de 14 horas para 21 minutos, mantendo a acurácia do teste, o que nos permitiu praticar uma diminuição de 90% na geração de resíduos químicos. Essa visão de como novos produtos e serviços agregam valor à empresa é fundamental em um momento de aumento de custo de capital, onde temos que fazer escolhas certas na priorização de recursos. Como resultado, em 2024, a companhia alcançou uma economia de mais de 23 milhões de reais. No slide 10, vemos que a inovação também foi intensificada com a aplicação efetiva e retorno dos recursos advindos da utilização de ciência de dados, inteligência artificial e avanços nos serviços digitais. Atualmente, temos o maior parque instalado da América Latina de equipamentos de ressonância magnética, com uso de nova tecnologia com ganho de receita por metro quadrado. Essa nova técnica, chamada de aceleração por compressão de sensibilidade, utiliza IA para acelerar a coleta e o processamento de dados. Como resultado, temos uma redução de até 50% no tempo de captura dos exames, com imagens de melhor qualidade. Ou seja, o uso de tecnologia permite dobrar o número de exames realizados por hora, um exemplo prático de ganho de eficiência operacional. Também no serviço Lab to Lab, temos aplicado tecnologia com desenvolvimento interno de solução de IA para a otimização de giro de estoque aos laboratórios clientes. Modelos de machine learning realizam a previsão mensal da quantidade de cada insumo a ser enviado ao laboratório conveniado, o que nos levou a uma redução de 40% no custo referente a insumos. Passamos agora para os destaques financeiros do trimestre. No slide 12, vemos que a receita bruta do trimestre foi de 2,2 bilhões de reais, 2,8% maior do que no mesmo período de 2024. O desempenho foi puxado pela unidade de negócios B2C, que avançou 7,2% no 2T25, refletindo a força das nossas marcas e excelência no atendimento ao cliente. A marca Fleury teve crescimento de 4,3% no trimestre e 5% no acumulado do ano, demonstrando sua maturidade e reconhecimento em medicina diagnóstica. A marca Fleury permanece com elevado market share no segmento premium, forte relacionamento médico e portfólio diferenciado, incluindo centros diagnósticos integrados voltados à investigação de condições clínicas complexas, como o Centro Integrado de Neurologia e Centro Integrado de Endometriose, lançados em 2024. As demais marcas de São Paulo avançaram 6,2%, e o Rio de Janeiro manteve trajetória consistente de crescimento, com expansão de 7,9% no trimestre e 8,2% no semestre, refletindo ganho de market share no segundo maior mercado onde atuamos. As marcas regionais apresentaram expansão de 16,5%, sendo 10,2% orgânica, com destaque para os desempenhos na Bahia, Espírito Santo e Goiás. Já o atendimento móvel teve um crescimento de 8,7%, representando 8% da receita total, o equivalente a aproximadamente 69 unidades de atendimento ou 11,5% do negócio B2C.
Efeitos sazonais e contextuais do trimestre impactaram as demais unidades de negócios, B2B e Novos Elos, que retraíram na geração de receita bruta em 6,1%, considerando a forte base de comparação com o segundo trimestre do ano anterior, como os efeitos de calendário, exames de toxicologia e dengue. Mesmo diante desse cenário, o EBITDA do trimestre foi de 532,1 milhões de reais, com margem de 26,3%, em linha com 2T24, refletindo nossa gestão eficiente de custos e despesas. O lucro líquido atingiu 152,3 milhões de reais, com margem de 7,5%, confirmando a solidez do nosso modelo de negócios. O maior efeito de depreciação ocorre devido à nossa estratégia de investimentos em tecnologia, que permitem ganhos de produtividade. Os efeitos da modernização de nossos sistemas já estão sendo capturados e também representam uma alavanca importante de aumento de eficiência futura, fundamental para potencializar crescimento com rentabilidade. Com isso, encerro a visão geral dos destaques do trimestre. Agora, passo a palavra a José Filippo, nosso diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, que comentará em mais detalhes a nossa performance financeira. Obrigado, Jeane. Seguimos agora com os destaques dos resultados econômico-financeiros do segundo trimestre de 2025. No slide 13, começando pela receita bruta do segundo trimestre, que atingiu 2,2 bilhões de reais, com crescimento de 2,8% em relação ao segundo trimestre de 2024. No acumulado do semestre, alcançamos 4,4 bilhões de reais em receita, um avanço de 4,6% em um cenário de menor alavancagem operacional no trimestre. No próximo slide 14, a receita das unidades de atendimento somou 1,5 bilhão de reais no segundo trimestre de 2025, com um crescimento de 7,2% frente ao segundo trimestre de 2024, mesmo diante de uma base de comparação elevada, especialmente em Minas Gerais, e de um calendário menos favorável. No acumulado do semestre, o crescimento foi de 7,5%, refletindo o bom desempenho operacional nas praças onde temos forte presença, e também os efeitos da integração de aquisições recentes, como São Lucas e Santa Catarina. Esse resultado reforça a capacidade da unidade de negócio B2C de integrar crescimento recorrente, combinando ganhos de mercado, expansão geográfica e eficiência operacional. No slide seguinte, slide 15, vemos o desempenho da unidade de negócios B2B, que apresentou uma receita total de 485,9 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, representando uma queda de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do semestre, a retração foi de 2,5%, com receita de 966 milhões de reais. Esse resultado foi impactado principalmente pelo encerramento de contrato com clientes do segmento hospitais. Além disso, ainda enfrentamos uma base forte de comparação no ano anterior, especialmente em Lab-to-Lab, devido à demanda elevada por exames de toxicologia e dengue. No slide 16, apresentamos o desempenho de Novos Elos, que inclui também nossas plataformas digitais. A receita no segundo trimestre de 2025 foi de 174,1 milhões de reais, uma redução de 13,2% em relação ao segundo trimestre de 2024. Já no acumulado do semestre, a receita foi de 396,6 milhões de reais, com leve crescimento de 1,8% sobre o primeiro semestre de 2024. Essa variação negativa no trimestre é explicada por alguns fatores principais, como a comparação desfavorável em relação ao volume de exames de dengue em plataformas, que foi significativamente maior no mesmo período do ano passado, e também o impacto da alteração na operação do Hospital Dia da marca Fleury, que passou a concentrar a realização de procedimentos de medicina diagnóstica. Vale destacar que seguimos avançando com uma maior oferta de serviços de infusões no mercado, que tem ampliado o acesso e reforçado nosso posicionamento em especialidades de alta complexidade. No slide 17, em relação ao lucro bruto, observamos que o resultado do segundo trimestre foi de 528 milhões de reais, uma queda de 6,9% em relação ao segundo trimestre de 2024, com margem de 26,1%, comparado a 28,7% no mesmo período do ano anterior. No acumulado do semestre,
o lucro bruto somou 1,1 bilhão de reais, com margem de 27,2%, uma redução de 200 basis points. Essa retração é explicada principalmente pela desalavancagem operacional decorrente do efeito de calendário mais desfavorável no segundo trimestre, com menor número de dias úteis, o que impactou a diluição de custos fixos. Além disso, tivemos pressões específicas em algumas linhas de custo. O item de pessoal e serviços médicos apresentou um impacto negativo de 104 basis points, refletindo dissídio e custo médico por maior mix de margem. Já os serviços de ocupação e utilidades pressionaram em 95 basis points, enquanto depreciação e amortização aumentaram seu peso na estrutura de custos, com impacto de 81 basis points. Seguimos atentos à execução de iniciativas voltadas à eficiência operacional e à recomposição gradual das margens ao longo dos próximos trimestres. No slide 18, mostramos as despesas operacionais que apresentaram uma redução de 7,1% em relação ao segundo trimestre de 2024, totalizando 221,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, o que representa 10,9% da receita líquida, sendo 111 basis points menor que no segundo trimestre de 2024, refletindo a disciplina da empresa na gestão de despesas. Despesas comerciais apresentaram uma redução de 46 basis points em relação ao segundo trimestre de 2024, consequência de menores atividades de marketing. Essas reduções foram compensadas parcialmente pela expansão de 48 basis points em depreciação e amortização, devido aos investimentos em tecnologia que resultaram em ganho de produtividade. No acumulado do semestre, as despesas operacionais somaram 460 milhões de reais, representando redução de 3,3% frente ao mesmo período do ano anterior, o que demonstra a consistência na disciplina de despesas. No próximo slide, slide 19, vemos que o EBITDA alcançou 532,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA foi de 26,3%, praticamente estável frente aos 26,4% registrados no segundo trimestre de 2024, mesmo diante dos efeitos pontuais que impactaram a receita no trimestre. No acumulado do semestre, o EBITDA alcançou 1,08 bilhão de reais, com alta de 3,9% em relação ao primeiro semestre de 2024, mantendo margem de 26,7%, em linha com o patamar recente de rentabilidade do grupo. Esse desempenho reflete a resiliência do modelo de negócios, a eficiência na gestão de despesas operacionais e o foco contínuo em iniciativas de produtividade e digitalização, que contribuem para sustentar margem, mesmo em cenários de pressão sobre a receita. No slide 20, vemos que o lucro líquido no segundo trimestre de 2025 foi de 152,3 milhões de reais, o que representa uma queda de 12,3% em relação ao segundo trimestre de 2024. A margem líquida ficou em 7,5%, comparada com 8,8% no mesmo período do ano anterior. No acumulado do semestre, o lucro líquido totalizou 331,6 milhões de reais, com margem de 8,2%, inferior à margem de 8,8% registrada no primeiro semestre de 2024. Essa variação é explicada principalmente pelo impacto da menor alavancagem operacional no trimestre, associado ao efeito calendário, a dinâmica de custo do lucro bruto, do maior impacto do resultado financeiro e de depreciação e amortização de investimentos, como comentado anteriormente. A taxa efetiva de imposto foi de 23,5% no trimestre. Passando agora para o slide 21, o CAPEX registrado no segundo trimestre de 2025 foi de 141,5 milhões de reais, um crescimento de 44,9% em relação ao segundo trimestre de 2024. No acumulado do semestre, os investimentos totalizaram 208,3 milhões de reais, alta de 26,4% frente ao mesmo período do ano passado. Esse avanço foi impulsionado principalmente pela frente de TI digital, que representou 86,9 milhões no trimestre. Esses investimentos estão ligados a iniciativas voltadas ao aumento de eficiência operacional, como expansão de canais digitais e desenvolvimento de ferramentas de analytics e inteligência artificial.
As outras frentes de investimento se mantiveram em níveis consistentes, sendo 30,6 milhões de reais investidos em expansão de unidades e áreas técnicas e 24 milhões de reais investidos em renovação de equipamentos e manutenção, assegurando a continuidade da qualidade operacional e da capacidade instalada da empresa. Seguimos com disciplina na alocação de capital, priorizando projetos com retorno apropriado e alinhamento à nossa estratégia de médio e longo prazo. No próximo slide 22, a geração de caixa operacional alcançou 487,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, o que representa uma queda de 17,2% em relação ao segundo trimestre de 2024. Essa variação reflete principalmente os efeitos já comentados sobre a menor alavancagem operacional no período, além da base de comparação elevada no ano anterior. A conversão de caixa em EBITDA no segundo trimestre de 2025 foi de 91,5%, patamar que demonstra eficiência na operação mesmo em cenários de maior pressão. No acumulado do semestre, a geração de caixa alcançou 809,4 milhões de reais, ligeiramente acima dos 808 milhões de reais registrados no primeiro semestre de 2024, com crescimento de 0,2%. Esse desempenho reforça a consistência da capacidade de geração operacional do grupo, ancorado a um modelo de negócios resiliente. Passando para o slide 23, o ROIC e a alavancagem refletem a manutenção da nossa trajetória de retorno sobre capital investido. O ROIC atingiu 16,4% no segundo trimestre de 2025, mantendo-se em patamar elevado mesmo após 9 trimestres consecutivos de alta. Com isso, acumulamos um ganho de 270 basis points desde o primeiro trimestre de 2023. Em relação à alavancagem, encerramos o trimestre com uma razão de 1,1 vez dívida líquida sobre EBITDA, ligeiramente acima dos trimestres anteriores, mas ainda bem abaixo do limite de 3 vezes estabelecido pelos covenants. A posição de caixa ao final de junho foi de 2,2 bilhões de reais, frente a uma dívida bruta de 4,5 bilhões de reais, mantendo a empresa em situação confortável com ampla flexibilidade financeira para executar sua estratégia. No próximo slide 24, finalizando a apresentação financeira, a posição de caixa e amortização da dívida mostra que o Grupo Fleury terminou junho de 2025 com um saldo em caixa confortável, frente a um cronograma de amortização bem distribuído ao longo dos próximos anos. Nosso perfil de dívida segue saudável. O prazo médio foi ampliado para 3,7 anos, ante 3,6 anos no segundo trimestre de 2024, e o custo médio da dívida foi reduzido de CDI mais 1,17% para CDI mais 0,95%, reflexo das recentes iniciativas de gestão ativa do endividamento. Nossa classificação de crédito foi mantida em AAA-BR, com perspectiva estável, pela agência Moody's, reforçando a confiança do mercado na solidez financeira da companhia. Esse cenário nos dá ampla flexibilidade para a execução da estratégia de longo prazo, com capacidade para manter investimentos e resiliência diante de ciclos macroeconômicos adversos. Agora retorno a palavra para a Jeane para as considerações finais. Obrigado. Obrigada, Filippo. O Grupo Fleury encerra o segundo trimestre de 2025 mantendo sua trajetória de disciplina de resultados, mesmo em um período marcado por desafios pontuais como o impacto do calendário e efeitos de base de comparação. A diversificação do portfólio do Grupo Fleury segue como um importante diferencial, permitindo o equilíbrio entre frentes de atuação em diferentes estágios de maturidade e performance, e contribuindo para a solidez dos resultados consolidados. Seguimos fiéis à nossa estratégia, sustentada por um modelo de negócios resiliente e eficiente, que nos permite atravessar diferentes ciclos mantendo rentabilidade saudável e geração robusta de caixa. A conversão elevada de EBITDA em caixa e o nível controlado de alavancagem demonstram nossa solidez financeira e capacidade de execução. Continuamos a investir em tecnologia e digitalização, com foco em produtividade e melhoria contínua da experiência dos nossos clientes. A expansão do agendamento digital, a utilização crescente de inteligência artificial e a evolução dos nossos canais ambulatoriais reforçam nosso compromisso com a inovação em saúde.
Acreditamos que a inovação contínua, estruturada e conectada à estratégia é um diferencial competitivo relevante, com impacto direto na geração de valor para os nossos acionistas e na construção de um sistema de saúde mais eficiente, acessível e centrado no paciente. Mantivemos no 2T25 nossa estratégia de alocar capital com responsabilidade, com movimentações alinhadas ao histórico disciplinado de aquisições do Grupo Fleury e com foco em sinergias operacionais e crescimento sustentável. Concluímos a aquisição do Confiança em Medicina Diagnóstica com 25 unidades de atendimento em Campinas e região, fortalecendo nosso posicionamento de marca em uma importante região do estado de São Paulo. E já iniciamos o processo de integração para a captura de sinergias. Também anunciamos na semana passada o closing do Hemolab, laboratório tradicional com 15 unidades de atendimento no interior de Minas Gerais, em municípios que integram uma região importante para o desenvolvimento do país, principalmente por sua diversidade econômica, posição geográfica estratégica e tradição histórica em atividades industriais e agropecuárias. A operação reforça nossa presença em Minas, onde passamos a atuar com 119 unidades de atendimento. Seguimos com nosso compromisso de gerar valor a todos os nossos stakeholders de forma consistente, por meio de uma plataforma diversificada e gestão eficiente. A robustez do modelo de negócios do Grupo Fleury, a execução disciplinada das nossas prioridades estratégicas e a sólida estrutura de capital nos colocam em posição diferenciada para continuar evoluindo na jornada de cuidado à saúde e bem-estar das pessoas. Agradeço a todos os nossos colaboradores e médicos que todos os dias constroem uma empresa mais forte, com cultura de foco no cliente, contribuindo para aumentar o acesso à saúde no Brasil e para a sustentabilidade do sistema. Muito obrigada. Agora ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Renato Braun para a mediação do Q&A. Olá, bom dia. Primeira pergunta de Leandro Bastos, do Citi. Obrigado, pessoal. Bom dia. São duas perguntas aqui. A primeira é referente a crescimento, né? Esse TRI teve um efeito importante de calendário. Eu queria explorar um pouco aqui em PSC, né? A desaceleração em São Paulo, né? Acho que principalmente aqui a Mais, né? Que vinha sendo um destaque de crescimento da empresa já há algum tempo. Acho que foi uma das marcas que mais sofreu. Então, queria entender se foi basicamente um efeito de calendário, se teve mais algum outro motivo, se já dá aqui para imaginar um crescimento mais em linha aqui com o histórico recente no segundo semestre. Seria a primeira pergunta. A segunda, acho que um destaque aqui do TRI foi o trabalho em D&A, né? Acho que compensou aqui uma parte da desalavancagem e também o efeito de glosa mais alta, mas para pegar aqui uma cor, se ainda tem muito espaço para melhorar a parte de despesa, e se vocês puderem também comentar um pouquinho de perspectiva de margem para a companhia, acho que seria uma boa cor. São essas as perguntas. Obrigado. Olá, Leandro, bom dia, obrigada pelas suas perguntas. Leandro, realmente nós tivemos um trimestre impactado no PSC pelo efeito calendário, como a gente falou. Lembrando que nós tivemos em abril aquele feriado que caiu numa sexta, no dia 18, numa segunda, dia 21, no Rio de Janeiro também teve São Jorge no dia 23, e em junho a gente teve um feriado na quinta, que emendou sexta, então esses impactos acabam tendo e é previsível no nosso negócio, nós estamos acostumados com esses efeitos calendários no segundo TRI. O que a gente observou no PSC, um efeito maior aqui, a gente teve uma marca Fleury crescendo 4,3%, no trimestre, 5% no semestre, uma marca mais madura com elevado market share, que continua com a sua diferenciação, mas que foi impactada sim pelo efeito calendário, assim como a Mais, que cresceu 6,2% neste trimestre, mas a gente já vê no terceiro trimestre, aqui sem dar nenhum guidance específico, uma recuperação desses crescimentos. Lembrando que nós teremos agora o contrário do que aconteceu no 2T,
no 3T, um efeito calendário positivo. Por exemplo, 9 de julho caiu numa quarta-feira, que a gente sabe que é bastante benéfico para o nosso negócio de PSC. Então, de uma maneira geral, a gente está bastante otimista com relação ao segundo semestre, com relação à recuperação da marca A Mais São Paulo, e eu chamo a atenção também o destaque do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, mesmo com esse efeito calendário, cresceu 7,9% no 2T. A gente vem fazendo um trabalho importante de expansão de agendas médicas para captura de market share no Rio de Janeiro, com resultados importantes, assim como as nossas regionais também tiveram um crescimento robusto. Claro que a gente teve o acréscimo da operação do São Lucas em Santa Catarina desde setembro do ano passado, mas se a gente olha o crescimento mesmo do 2T com efeito calendário, a gente vê que as nossas marcas regionais estão com bom crescimento orgânico de 10,2%, destaques para Bahia, para Goiânia, para o Maranhão. Eu chamo a atenção essa nossa diversificação de portfólio. Enquanto alguns negócios tiveram uma base de comparação mais difícil, como a gente mencionou, no Lab to Lab, a toxicologia e a dengue o ano passado, as nossas marcas PSC estão com bom desempenho e essa diversificação de negócios realmente traz uma resiliência para o nosso grupo. Então, de forma objetiva, a gente espera, sim, uma recuperação no nosso crescimento histórico da A Mais para o terceiro trimestre, tá, Leandro? Com relação à DNA, eu vou passar aqui a palavra para o Filipe para complementar, mas só uma observação, nosso nível de gloss, ele continua no mesmo patamar, está estável, 1,4 gloss, 1,6 gloss a mais abatimento, que é o mesmo valor que a gente teve no primeiro trimestre de 25, levemente superior do que o ano passado, mas eu chamo a atenção que nós estamos bastante disciplinados internamente para controle de glosas, nós estamos com toda a equipe aí voltada para as conversas com as operadoras, nós temos um cenário aí de sinistralidade das operadoras que está diminuindo, isso é bastante importante e positivo para o mercado de saúde de uma maneira geral, e o nosso processo interno também está bastante azeitado, com essa área sendo liderada pelo planejamento financeiro, todas as reuniões em conjunto com comercial, planejamento financeiro, então a gente acredita que isso está sob controle, o que é um bom sinal para a gente. Com relação a DNA, eu acho que o Filipe pode acrescentar um pouco mais. Filipe, fique à vontade. Bom dia, Leandro, tudo bem? Em relação ao DNA, esse é um item que nós temos aí muita atenção. Você tem acompanhado, a gente tem falado sobre isso, é um tema de prioridade nossa de gestão. É lógico que cada trimestre tem a sua dinâmica, onde você revisita aí provisões e outros aspectos, mas eu entendo que a gente poderia considerar que deveríamos manter essa tendência. Se a gente olhar para frente, eu acho que aconteceu nesse trimestre, ele reflete exatamente toda essa gestão e a gente pode imaginar que seja aí uma continuidade quando a gente olha para frente, né? Vale sempre lembrar que quando a gente compara com o ano passado em DNA, nós tivemos aquela situação do Rio Grande do Sul, né, que enfrentou a situação adversa lá das enchentes, e consequentemente nós tivemos provisões que foram feitas naquela ocasião, né? Portanto, na comparação, esse item estava lá no ano passado em relação a esse ano, mas como gestão, nós temos aí mantido essa gestão ativa na disciplina de custos e ter uma condição que nós possamos aí ter uma recorrência nesse sentido, né? A Jane falou de glosa, acho que não temos uma perspectiva de mudança quando a gente olha para frente, isso reflete uma gestão ativa de relação com as operadoras, aí, tentando construir juntos, então daqui para frente a gente está imaginando que a gente possa manter esse patamar, né? Tá ótimo, pessoal, super obrigado. Bom dia. Obrigada, Leandro. A próxima pergunta do Itaú, Vinícius Figueiredo. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Tenho dois tópicos aqui para abordar. O primeiro deles em relação à alocação de capital, né? Acho que a gente viu mais um trimestre de distribuição forte de dividendo declarado referente ao primeiro semestre, já dando quase 5% aqui de dividend yield, né? Ao mesmo tempo, a gente teve uma aceleraçãozinha aqui no CAPEX orgânico, que vocês até comentaram no segundo tri. Queria tentar entender um pouco a priorização, né, da alocação de capital
talvez pensando aqui no médio e longo prazo, se deveríamos pensar aqui dividendo na frente, ou se existe aqui a possibilidade, um desejo da empresa de talvez um plano de investimento mais direcionado, se tem alguma praça específica aqui que ainda enxerga um potencial de crescimento, seja orgânico ou inorgânico, né? Por exemplo, no interior de São Paulo. E aí, o segundo ponto que eu queria abordar seria em relação aos movimentos de consolidação, né? Cada vez mais a gente está escutando sobre união de forças, né, entre fontes pagadoras, redes de prestadores de serviço. Queria entender o que vocês enxergam de oportunidade, né? Dado que você já tem uma grande fonte pagadora, né, talvez a maior aqui dentro do segmento, como um acionista, mas também escutar um pouco sobre a percepção de risco, né, até com exemplo aqui, né, da aproximação do Amil com o Dasa. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso aqui, seria excelente. Obrigado. Oi, Leandro, tudo bem? Começando então pela alocação de capital, sim, nós estamos declarando aí um JCP, não é? Que refere-se aí à base para o primeiro semestre. E nós temos esse payout elevado, já tem sido aí uma prática da companhia nos últimos anos, a gente tem pago aí cerca de 85% em média, o ano passado foi 90%, então nós administramos essa possibilidade da distribuição e ela deve se manter em percentual elevado a nível de payout, na medida em que você tenha especialmente a nossa alavancagem não afetada por isso. Então é um equilíbrio que a gente busca aqui, nós podemos imaginar que essa tendência deva continuar, né? Em relação ao CAPEX, né, também na alocação de capital, ele segue a tendência que nós temos observado nos períodos anteriores, ou seja, a maior parte relacionada à TI digital, e reflete muito essas iniciativas de ganho de produtividade e eficiência, não é? Associado à digitalização, a parte de roteirização, enfim, o que a gente pode usar em termos de TI e ferramentas digitais, nós temos feito para fazer aí a produtividade e eficiência do grupo, né? A outra metade ela é associada basicamente aí a caso de manutenção do parque e renovação do nosso parque de equipamentos e também a estrutura física das nossas lojas, né? Outro ponto que é M&A, a gente teve agora aí a conclusão do Confiance, né? Fizemos o desembolso do pagamento do Confiance aí no segundo trimestre, e que estava previsto, conseguimos fazer um closing relativamente dentro do previsto, que é importante, porque a partir de agora o Confiance passa a contribuir para a receita, já agora no trimestre seguinte, e o Hemolab também, essa operação que a gente conseguiu fazer, que também vai contribuir para a nossa receita. O nosso foco hoje tem sido mais realmente assim, oportunidades em medicina diagnóstica, e, de alguma forma, também próximo ou dentro da geografia onde nós já estamos presentes, né? Tem sido algo que nós temos feito já alguns períodos recentes, isso faz com que nós tenhamos uma integração mais rápida e, consequentemente, buscar as sinergias e os ganhos que se seguem. Então, de maneira geral, essa é a nossa busca de alocação. Nós continuamos olhando a nossa alavancagem dentro dessa faixa aí, de 1 a 1,2 vezes dívida líquida EBITDA, né? Subiu um pouquinho nesse trimestre em relação ao anterior, pelo pagamento do dividendo do ano anterior e o desembolso de Confiance, da aquisição de Confiance. Então ele flutua para ali aqui, mas a geração de caixa ela tem sido o suficiente para a gente manter esse patamar, que a gente entende mais uma vez que é apropriado para esse momento que nós estamos vivendo, de economia, juros elevados, a perspectiva de manutenção dessa tendência, então é mais prudente termos essa situação. Então, basicamente, esse aí é um pouco do como é que a gente vê a alocação de capital e a preocupação sempre é a disciplina muito grande, muito foco nisso. Isso é um tema que a gente lida com muita proximidade aqui na nossa gestão, tá? Eu passo para a Jane para complementar aqui a resposta, por favor. Obrigada, Vinícius, pelas perguntas. Só uma complementação com relação ao CAPEX que você mencionou, Vinícius. A gente teve um CAPEX um pouquinho maior nesse trimestre, principalmente com relação à questão de TI e dígito, como o Filipe mencionou, mas lembrando que o ano
passado, a gente fechou o ano com um CAPEX em torno de 6,4 em relação à receita líquida. A nossa perspectiva é manter mais ou menos esse patamar de investimento também para o ano de 25, apenas deslocando um pouco os trimestres. Se você olhar o ano passado, o CAPEX acabou sendo concentrado no último trimestre e no quarto T, e agora a gente está colocando um pouco mais no 2T, mas principalmente por essas alavancas que a gente tem ganhado de eficiência. Lembrando que em TI Digital a gente fez investimentos, por exemplo, em todo o agendamento digital. No primeiro trimestre a gente colocou um pouco, inclusive no release, os ganhos que a gente já tem observado. Hoje a Mais está com 45% de agendamento digital, a marca Labs com 32%, o Fleury com 24%, já com custos evitados de call center de 26 milhões, e a gente também tem avançado na alta abertura de ficha e outros ganhos potenciais. Então, é simplesmente um deslocamento, mas a gente mantém uma perspectiva de CAPEX. Você mencionou bastante bem a praça potencial de crescimento. Hoje, nós já estamos no interior de São Paulo, em Jundiaí, Campinas. Agora, com o Confiance, a gente tem uma capilaridade maior em todo esse interior, que tem um desenvolvimento socioeconômico muito grande, não só Campinas, 6 cidades da região, e acabamos de também concluir a aquisição do Hemolab no interior de Minas, lembrando que nós também estamos no sul de Minas com Métodos. Então, esta região é uma região com desenvolvimento socioeconômico bastante importante, do ponto de vista industrial e agropecuário. Então, nós sim vemos uma perspectiva, e nós estamos com o Hemolab agora em 9 cidades da região. Então, esse interior com alto desenvolvimento econômico para a gente é um potencial de crescimento. Lembrando que o ano passado a gente também entrou lá em Itajaí, Balneário Camboriú. Então, a nossa estratégia tem sido entrar nessas regiões onde a gente vê um potencial de crescimento, e a gente também vê um potencial de captura de sinergias pelas proximidades que essas regiões têm dos nossos núcleos técnicos. Então, a gente tem uma boa captura de sinergia, o nosso processo de integração já aconteceu. Claro que movimentos maiores, e aqui eu vou fazer um disclaimer, porque a gente já colocou um fato relevante no dia 21 de julho, não tem nada a acrescentar com relação a isso, mas a gente vê movimentos de mercado sempre acontecendo, e a empresa acompanha muito de perto todos esses movimentos em busca de captura de oportunidades. Ou seja, cada vez mais a gente vê os grandes players com o potencial de trazer mais volume, de diluir os seus custos, de ser mais eficiente e continuar uma trajetória de crescimento. E é exatamente isso que o Grupo Fleury busca. Ou seja, esse nosso protagonismo em medicina diagnóstica. As nossas aquisições mais recentes têm sido voltadas para a medicina diagnóstica, onde a gente rapidamente consegue capturar sinergias. Já fizemos o processo de integração bem sucedido com o Hermes Pardini, completando 2 anos, e a gente segue muito confiante nessa estratégia de uma busca de crescimento orgânico e inorgânico e ganhando market share, entregando mais benefícios para todos os stakeholders. Esse é o nosso posicionamento. Estamos preparados de uma maneira geral para enfrentar todos esses movimentos com uma estrutura de capital bastante robusta também, uma solidez financeira e forte geração de caixa. Nós confiamos muito nessa estratégia, é o que a gente está entregando. Obrigada, Vinícius. Excelente, muito obrigado. Bom dia, Pedro. A próxima pergunta da XP, Rafael Elage. Bom dia, Jeane, Filipe, Renato, demais participantes. Obrigado por pegar nossas perguntas aqui. Também vão ser 2, na verdade, do nosso lado. Acho que a Jeane, no começo, né, acabou já tecendo algumas palavras com relação a esse começo do 3Q, principalmente aqui de PSC, mas só que se puderem nos dar alguma cor também do que vocês estão vendo nas outras 2 verticais nesse começo do terceiro trimestre, acho que pode ser interessante também, obviamente dentro das limitações que a companhia se sente confortável em fornecer. Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda é tentando explorar um pouco mais a vertical de B2B ali, né? Principalmente olhando a parte de lab to lab. Como vocês mesmos já mencionaram, um efeito de base forte ali
de dengue e também de toxicologia. Mas assim, tentando expurgar esses dois efeitos, né? Vocês conseguem nos dar alguma cor de como foi a performance dessa vertical numa base ano contra ano? Ou seja, só considerando a questão do efeito calendário talvez um pouco mais adverso? Obrigado, pessoal. Obrigada, Rafael, pelas perguntas. Realmente, o nosso terceiro Q, Rafael, sem dar nenhum guidance, ele está vindo de acordo com as expectativas, ou seja, um efeito calendário favorável agora, uma recuperação dos crescimentos e dos volumes, não só em PSC, né, no nosso B2C, mas também sim nas outras verticais, tanto o B2B como novos elos. Lembrando que novos elos têm aí uma variação, às vezes a gente tem trimestres em que a gente tem medicações de alto custo, foi o caso do primeiro trimestre desse ano, em que a gente cresceu em novos elos 17,9%, né? Agora um crescimento negativo, um cenário mais competitivo ali em infusões, mas a gente também segue otimista com relação a isso. Com relação à sua segunda pergunta, Rafael, é muito interessante. O Lab to Lab, ele teve esse efeito no primeiro semestre do ano passado, que é devido à parte de fiscalização dos motoristas, né, de caminhão, das classes C, D e E, então uma forte base de toxicologia, como a gente mencionou. Se a gente expurgar o efeito de toxicologia, o crescimento do Lab to Lab no segundo trimestre é de 6%. Ou seja, a gente continua vendo um forte crescimento daquilo que a gente chama de apoio laboratorial, expurgando o efeito de toxicologia. A boa notícia também é que esse efeito já não vai estar presente no segundo semestre, então a gente vai ter aí o crescimento do Lab to Lab sem essa base de comparação que foi dengue e toxicologia do ano passado. Esse é um dado importante porque a gente vê com boas perspectivas o nosso serviço de Lab to Lab. Hoje a gente tem 24 áreas técnicas em todo o país, a gente fez mudanças de plataformas, a gente fez o Projeto X, a gente está com um portfólio ampliado de Lab to Lab. Claro que esses efeitos pontuais beneficiou o ano passado os exames toxicológicos, isso a gente não teve esse ano, mas é importante a gente lembrar que a gente tem uma operação muito robusta, muito eficiente, e que esse apoio a mais de 8.000 laboratórios, todos os dias a gente passa em 2.200 cidades, ele continua bastante forte, bastante robusto, e é uma avenida importante para o Grupo Fleury. B2B corresponde a 23% da receita total, e a gente segue bastante confiante no crescimento desta avenida. Obrigada, Rafael. Super claro, pessoal. Obrigado. Próxima pergunta do UBS, Eduardo Rezende. Bom dia, Giane, Filipe, Renato. São duas aqui do nosso lado também. A primeira, eu queria pegar um overview do ambiente competitivo. A gente vê alguns competidores aí já em estágios um pouco mais avançados de reestruturação. Eu queria entender se vocês já estão vendo alguma mudança no ambiente competitivo em alguma praça específica. E a segunda é sobre M&A. A gente viu aí recentemente a aquisição ao closing do Confiance e do Hemolab. Eu só queria entender se alguns desses laboratórios eles já eram clientes do Lab to Lab da companhia, mais para pegar uma visão até que ponto isso seria uma receita totalmente nova para a companhia nesses M&As. Obrigado. Obrigada, Eduardo, pelas perguntas. Bom dia. Em relação ao ambiente competitivo, a gente não vê nenhuma mudança significativa. Como eu falei, é importante a gente lembrar que a empresa continua fazendo investimentos contínuos e durante os últimos trimestres a gente manteve os investimentos. Então, a gente está bastante preparado com as unidades bastante ali alinhadas, um NPS que a gente acompanha em cada unidade bastante alto, né, e atendendo essa questão de experiência do cliente.
toda a nossa evolução digital, que também ajuda a capturar novos clientes. A gente mencionou que pelos canais digitais a gente trouxe mais de 130 mil novos clientes. Então, a gente não vê nenhuma mudança específica em nenhuma praça. Rio de Janeiro, que é uma praça extremamente aí competitiva, o número de beneficiários não cresce, a gente continua crescendo e capturando market share. Minas Gerais, especificamente, a gente teve uma base de comparação forte por causa da dengue no primeiro semestre do ano passado, mas a gente também está com um bom posicionamento em market share. Então, a gente não vê nada diferente em relação ao ambiente competitivo. A nossa marca Fleury, como eu mencionei, também continua com diferenciação, ganhando market share num segmento premium, que é um segmento cujo número de beneficiários é mais limitado e não cresce. Com relação a M&A, tanto Confiance como Hemolab já eram clientes do Lab to Lab, mas o percentual de receita enviada era pequeno, tá, Eduardo? Então, é muito interessante, porque se a gente olha a nossa penetração de Lab to Lab nos laboratórios regionais, ela é muito alta. Então, é até interessante, porque a gente acaba tendo um bom relacionamento com esses laboratórios, acaba tendo ali, ao longo do tempo, uma proximidade, né? Isso muitas vezes até facilita o diálogo, e isso é importante. No caso de Confiance, tem 25 unidades de atendimento, então tem um posicionamento muito forte, né, em termos de relacionamento com o cliente, posicionamento com a comunidade médica, e como eu mencionei, uma região bastante interessante. E o Hemolab também, ele tinha um pequeno percentual que mandava para o Lab to Lab, mas ele tinha área técnica, tanto Confiance, uma área técnica bem estruturada em Campinas, como o Hemolab tinha uma área técnica para processamento em Conselheiro Lafayette. Aí sim a gente vê oportunidades de captura de sinergia para mudar para as nossas plataformas, tá? Mas obrigada pelas perguntas, Eduardo. Super claro, obrigado, Diane. A próxima pergunta do Santander, Caio Moscardini. Oi, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Duas aqui do meu lado. Se eu puder voltar no tópico do G&A, né, eu entendi a questão dos provisionamentos no ano passado, mas quando a gente olha sequencialmente, também teve uma queda bastante expressiva, né? O G&A rodou aí perto de 145 milhões do primeiro tri, agora veio 127. Então, eu queria entender, né, o driver por trás dessa queda sequencial e confirmar, né, se esse nível aí de 130 milhões deveria seguir para os próximos trimestres. E a segunda pergunta é entender um pouco da dinâmica das despesas comerciais, que também caíram bastante no ano contra ano, elas foram até flat aí sequencialmente. Então, entender se esse patamar aí de uns 2% da receita deveria ser o normalizado dessa conta daqui para frente. Muito obrigado. Bom dia, Caio. Então, em relação ao DNA, outro que você traz, como foi dito, nós temos aqui um foco permanente, e às vezes você tem algumas oportunidades, né, como despesas discricionárias, por exemplo. Então, no segundo trimestre, nós tivemos algumas oportunidades de não incorrer em algumas despesas discricionárias, como consultoria, por exemplo. Tem a gestão própria do trimestre, como eu disse, tem uma dinâmica a cada trimestre, tá? Eu acho que a gente deveria olhar sempre aqui talvez uma visão mais de 6 meses. Senão você fica olhando muito o trimestre, talvez sugere algum tipo de perspectiva para olhando para frente que talvez não seja a mais adequada, embora eles não tenham uma flutuação na maneira como a gente imagina. Tá? Então vamos olhar o semestre, acho que uma perspectiva, não tem nada que aconteceu especificamente de descida no trimestre que você vai devolver na frente. Tá? Então acho que talvez esse ponto queria deixar só registrado dessa forma para poder te ajudar aí na forma como você olha. Eu acho, mais uma vez, esse é um tema que você acompanha muito conosco aqui, você sabe dessa nossa busca por eficiência, por eliminar despesas que não são necessárias, gestão de despesas discricionárias, enfim, todo esse aspecto relacionado aqui, ele está associado ao desempenho que a gente vê. A gente já tinha visto isso lá no final do último trimestre do ano passado e agora apareceu novamente nesse trimestre. Acho que essa é uma tendência que a gente vai ver aqui. Eu acho assim, assumir uma nova redução, nós estamos buscando isso aqui, mas eu talvez como projeção, vamos trabalhar com uma manutenção, tá? Olha dessa forma que fica mais prudente, né?
Em relação a despesas comerciais, você mencionou, realmente a gente até já falou aqui na apresentação que foram contidas despesas de marketing, algumas despesas que nós entendíamos que não eram apropriadas, até pela forma que o mercado estava atuando, e não necessárias, então nós reduzimos algumas despesas no trimestre. Isso é mais gestão de momento, né? Isso não quer dizer que você tenha, de novo, não tem um acumulado para frente, mas essa é a maior representação aqui para você ter visto essa variação nas despesas comerciais. Basicamente é isso. Tá ótimo, pessoal. Bom final de semana. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta da Goldman Sachs, Gustavo Miele. Oi, Renato, bom dia para você, para a Jeane e para o Filipe. Obrigado pela apresentação. Eu queria explorar dois tópicos também, por favor. Primeiro deles, assim, se vocês pudessem discutir um pouco esse leve aumento que a gente teve no prazo médio de recebimento, 2 dias, que não é tão impactante assim para efeito de geração de caixa, mas mais para entender a tendência, né? Se vocês estão vendo alguma mudança na ponta aqui no relacionamento com as fontes pagadoras, né? A gente está vendo um escrutínio muito maior desses players com os provedores, né? Observado na glosa, acho que já é uma tendência que vocês têm falado há um tempo, mas entender se isso está trazendo algum impacto novo aqui para a PMR ou se é algum efeito mais pontual. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, acho que mais até de cunho estratégico, né? A gente vê mais um TRI em que o atendimento móvel ele ganha uma penetração um pouco maior aqui na receita do grupo. Então, mais entender assim como vocês estão vendo a oportunidade do atendimento móvel ele ser adensado em marcas novas, né? Talvez até marcas premium, mas em regiões onde vocês de repente não têm isso tão maduro, fora de São Paulo, mas para a gente entender como a gente pode modelar esse possível upside aqui olhando para frente. É isso, pessoal. Muito obrigado. Oi, Miele, obrigado pela pergunta. Diretamente aqui para o primeiro ponto que você fala do prazo médio, realmente, quando você faz a conta, você tem aí uma alteração de 2 dias, mas é meramente um cálculo, isso é mais uma fotografia do final do trimestre ali, às vezes você tem uma fatura que sai ali ou aqui, logicamente que a gente teve um aumento de receita, então quando você tem um aumento de receita, quando você vai receber aumenta também, isso pode gerar algum tipo de influência nesse cálculo, mas não temos nenhuma mudança estrutural, né? Não, ele continua permanente, não tem uma mudança de prazo em termos de relacionamento ou de gestão comercial, é meramente uma situação que apareceu ali quando você tira aí a fotografia, como eu disse, ali no final. Portanto, mantém-se isso aí, a gente continua com uma preocupação muito grande de gestão, né, de proximidade das fontes pagadoras, de discutir pagamentos, evitar situações onde você tem aí um risco de glosa, então não temos mantido, a Eugênio já comentou sobre isso anteriormente aqui. Eu acho que essa gestão continua muito ativa, o grupo da área financeira apoiando a área comercial nesse sentido, portanto a gestão de receita ela tem sido estável nesse sentido, portanto nenhuma alteração aqui diretamente em termos de estrutura em relação às fontes pagadoras para isso, né? Obrigada, Miele, pela pergunta. Em relação a essa parte do atendimento móvel, eu acho que é um ponto super relevante. O móvel hoje já corresponde a 8% da receita total, mas 11,5% da receita quando a gente olha para o B2C. É importante a gente lembrar que todo trimestre a gente vem apresentando bom crescimento no móvel. Claro que também foi afetado pelo efeito calendário, mas ele manteve um ótimo crescimento. E sim, nós temos oportunidades em outras marcas onde a penetração do móvel ela é heterogênea. Lembrando que aqui em São Paulo, o móvel é mais antigo, já tem uma penetração mais alta em marcas mais maduras, mas a gente ainda tem uma penetração heterogênea com oportunidades de crescimento do atendimento móvel. Lembrando que a receita do atendimento móvel hoje já corresponde a 69 unidades de atendimento, ou seja, a gente conseguiu crescer e trazer essa receita sem precisar investir em novas unidades, isso traz um bom retorno sobre o capital investido, nosso ROIC aí girando em torno de 16,4, sempre de olho na alocação de capital, então a gente vê o móvel como uma excelente alavanca de trazer mais receita sem precisar investir em unidades de atendimento, e a gente tem incorporado ao móvel ferramentas também digitais, tanto o agendamento digital, que facilita a experiência do cliente, tem um NPS alto e também a gente consegue capturar mais clientes, como também a roteirização, a gente cita o uso de inteligência artificial para roteirização,
com aumento significativo na disponibilidade de agendas em até 15%, né? E também aumento da satisfação do paciente em 4 pontos aí no NPS. Então, o móvel, ele continua, do ponto de vista estratégico, como uma boa alavanca. E ao longo do tempo, a gente tem ampliado o portfólio do móvel, né? Então, a gente tem aumentado muito vacinas, aplicação de medicamentos e outros serviços no atendimento móvel, com essa tendência de estar sempre próximo do cliente. Obrigada, Miele, pela sua pergunta. Eu que agradeço pela resposta, Jane. Obrigado, bom dia. A próxima pergunta do Morgan Stanley, Maurício Cepeda. Oi, Jane, Filipe, Renato, obrigado pelo espaço. 2 perguntas também. A primeira em relação ao B2B, eu sei que isso já foi explorado, né? Eu entendo que, por enquanto, quando você olha só esse quarter versus ano passado, obviamente vai ter aquele impacto de cancelamento de contrato. E quando você vê o sequencial de 1Q para o 2Q, é um pouco menos de crescimento muito pequeno, né? Eu entendo que tem muito a ver também com a mesma, a mesma não sazonalidade, né? Mas o mesmo efeito calendário que atingiu vocês no negócio próprio. Mas a minha pergunta é o seguinte: essa não poderia ser uma vertente com um ganho de share, né, mais expressivo, ou seja, em que ao ganhar share no Lab to Lab, esses efeitos se tornam menores? Como vocês veem aí o potencial de crescer no Lab to Lab, de explorar um pouco mais essa vertente? E se no Business to Business vocês também, se vocês vão continuar com o hospitalar, né? Se o hospitalar ele também teria um racional aí de ganho de share e de penetração. E a minha segunda pergunta é um pouco mais estratégica, né, de longo prazo. É, assim, vocês já falaram um pouco dessa questão de consolidação setorial, mas entender de vocês um pouco a questão mais do que a empresa pensa no posicionamento de cadeia, né? Se vocês veem alguma vantagem, né, algum racional estratégico para se combinar com outros elos de cadeia, que não seja simplesmente a parte econômica, né, do ganho do G&A, mas se existe algum racional estratégico para ter alguma combinação com outros elos de cadeia, ou se isso, na verdade, pode ser pior, né, do que você continuar essa consolidação horizontal que vocês costumam fazer ao se associar a outras empresas de diagnóstico. Obrigado. Obrigada, Cepeda, pelas perguntas. Com relação ao B2B, sim, a gente teve esse efeito de cancelamento de contrato e do efeito calendário, mas a nossa perspectiva olhando para o Lab to Lab é continuar crescendo e ganhando share. Lembrando que no Lab to Lab, como eu mencionei anteriormente, a gente teve no trimestre um crescimento, tirando esses efeitos de base de comparação, de 6%, e ao longo do tempo, esse efeito calendário que afetou as nossas unidades, afetou também os laboratórios pequenos, que são clientes do Lab to Lab. Então, acho que foi mais esse efeito no 2T, mas a gente continua com uma boa perspectiva. Eu mencionei que a gente também teve ali mudanças nas plataformas de Lab to Lab para estar preparado para esse volume adicional no segundo semestre, tá? Então, estamos preparados para isso. Um exemplo é até a área técnica de farrapos, que a gente preparou toda para crescimento de Lab to Lab lá no Sul, que tem um potencial e ganho de share. E com relação à parte hospitalar, ela hoje tem uma menor representatividade. Então, a gente perde, e isso é dinâmico, a gente perdeu um cliente, a gente entrou em outros clientes que ao longo do tempo tem ramp-up, né? Entramos no Santa Joana, Santa Lúcia, em Brasília, aqui no Santa Joana, no Promatre, Santa Maria também, entramos em alguns hospitais da Unimed, e a equipe comercial o tempo inteiro prospecta novos hospitais, mas de uma maneira geral, em termos de representatividade, o negócio hospitalar ele é menor no B2B. Então, a gente tem aí uma perspectiva de um ganho de share mais no Lab to Lab. Com relação à estratégia, Cepeda, essa é uma boa reflexão. De uma maneira geral, a gente vê, né, grandes movimentos que a gente acompanha no mercado, movimento de consolidação horizontal, que já esteve mais presente em alguns momentos, movimentos de verticalização, e a gente sabe que essa é uma tendência,
mas a gente acredita que no segmento premium intermediário sempre vai ter escolha do paciente e talvez aí aproximações e parcerias mais entre os players, não só com relação a informações, mas também com relação a produtos, pode ser soluções para atender esse público. Cada vez mais a gente vê, não só aqui no Brasil, como fora, esses movimentos acontecendo no mercado de saúde, e acho que é nossa obrigação continuar acompanhando e vendo todas as oportunidades para o Grupo Fleury que sejam adequadas. Obrigada, Cepeda. Obrigado, Jane. Próxima pergunta do BTG, Samuel Alves. Obrigado, Renato. Bom dia, Giane, Filipe, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre mix de exames de imagem e análises clínicas, né? Fazendo uma conta aqui de número de atendimentos e número de exames, a gente fica com a impressão de que teve mais exame de imagem, né, no segundo trimestre. Queria validar esse entendimento com vocês e até se vocês pudessem compartilhar o que seria esse mix de forma um pouco sustentável aí, o que vocês imaginam como recorrente para o ano, porque isso pode ter até atrapalhado um pouquinho a margem bruta, né, da companhia, se porventura a companhia trabalhou com mix de mais exames de imagem. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, queria ouvir da Giane um pouco sobre a integração do Pardini, né? A gente está naquele terceiro ano, né, que vocês guiavam, ouvir um pouquinho sobre tombamento de sistema, do ponto de vista de sistemas legado, o que ainda dá para fazer, mais para tentar entender aqui as oportunidades ainda que podem ser capturadas nesse sentido. Muito obrigado. Oi, Samuel, bom dia, obrigada pelas perguntas. Você está correto, Samuel. Quando a gente olha o mix de exames, agora no 2T, a gente teve particularmente um pouco mais de exames de imagem do que da área, subindo em termos percentuais, tá? Se a gente olha, isso teve um impacto na nossa margem bruta, a gente teve ali a linha de pessoal e serviços médicos um pouco maior, exatamente porque a gente teve o dissídio agora no segundo TRI, impactando a linha de pessoas, e também os exames de imagem, né, com o custo médico relacionado à produtividade médica, tá? Lembrando que o efeito calendário, muitas vezes o paciente acaba cancelando a ida ao laboratório, viagem, tudo isso, para exames de análises clínicas, e muitas vezes o exame de imagem já está autorizado, já está agendado, os exames de imagem são agendados, e a gente teve um percentual um pouco maior. Também no Rio de Janeiro, que vem crescendo mais, a gente tem ampliado as nossas agendas médico-dependentes de ultrassom, ecocardiografia, medicina fetal, e a gente tem um crescimento um pouco maior. Mas a gente não acredita que isso seja uma tendência, ou seja, agora com o efeito calendário normalizado, a gente já está vendo um incremento maior de volume no terceiro trimestre, então a gente deve voltar para um mix maior de análises clínicas, tendo uma representatividade maior do que imagem, Samuel. Mas é claro que a gente sempre busca essas oportunidades, tudo que é agenda que a gente pode oferecer, a gente tem oferecido. Lembrando que a gente também tem ganhado produtividade, né? A gente mencionou as agendas de ressonância magnética, que a gente, nos equipamentos que a gente tem, algumas tecnologias, a gente dobra a produtividade. Isso, de uma maneira geral, é bom, traz mais receita, dilui esse custo dos equipamentos. Então, mas de uma maneira geral, o mix tende a ter mais análises clínicas do que imagem, o 2T que foi um pouco atípico, tá? Com relação à integração de Pardini, a gente completou 2 anos agora em maio de 2025, uma integração que a gente considera que foi bem sucedida. A gente sempre fala que a captura de sinergias que a gente até mencionou lá no começo é resultado de uma integração cultural, de processos, de sistemas. A gente tem pouca ainda oportunidade, mas a gente segue um track daquilo que a gente havia programado. As maiores oportunidades estavam realmente no primeiro e no segundo ano, né? Lembrando que a gente tinha aquela oportunidade de captura de EBITDA incremental, que era 60% no primeiro ano, 85% no segundo ano, 95% no terceiro ano, e é mais ou menos isso que a gente segue. A gente tinha deixado mais para o final algumas questões de mudanças de áreas técnicas, isso está sendo realizado em áreas técnicas regionais, Samuel. Eu até mencionei que isso também traz uma maior capacidade produtiva nas áreas técnicas regionais, então a gente está seguindo esse cronograma, inclusive aqui em São Paulo, a gente está preparando, aqui no Polaris,
uma área técnica para o Lab to Lab, com aumento de capacidade produtiva, integrando aquilo que o Pardini já tinha uma área técnica aqui, mas a gente está integrando. Então, tudo aquilo que a gente havia programado está sendo realizado. A gente nem dá tanta cor para isso, porque a gente considera que está on track daquilo que a gente havia programado, Samuel, mas obrigada pelas perguntas. Obrigado, Jane. Bom dia a todos. Bom dia. A próxima pergunta do Bank of America, Flávio Yoshida. Olá, bom dia a todos, bom dia, Jane, Filipe e Renato. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é com relação aos novos elos, né? Então, assim, parece que estão tendo alguns ajustes, acho que talvez até naturais, né? Teve a própria mudança agora do Hospital Dia para diagnóstico. Então, eu queria entender, assim, já há alguns anos operando nos novos elos, né? Quais são as conclusões que vocês chegam a esse momento, né? Se devem investir em algum segmento mais específico ou outro, pretendem focar, deve mudar a estratégia olhando para frente. Queria mais entender o que vocês pensam aqui para novos elos no médio e longo prazo. E a minha segunda pergunta é com relação à geração de caixa, tá? Então, nesse TRI ela foi um pouco mais tímida, a gente viu que teve uma margem um pouco mais impactada em novos elos e B2B. Então, assim, eu queria ter uma visão, se possível, da geração de caixa desses negócios, né, novos elos e B2B, se eles colaboram ou, na verdade, são detratores aí da geração de caixa do consolidado. Obrigado. Obrigada, Flávio, pelas perguntas. Bom dia. Com relação a novos elos, Flávio, a gente está muito satisfeito com o posicionamento que a gente tem. Lembrando que novos elos a gente começou em 2021 praticamente, fizemos algumas aquisições e depois a nossa estratégia foi de crescimento orgânico, uma vez que a gente já tinha estabelecido que esses eram os elos onde a gente acreditava num potencial não só de crescimento ao longo do tempo, mas também numa estratégia de completar a jornada de cuidado e oferecer para os planos uma solução um pouco mais completa no sentido ambulatorial. Claro que pequenos ajustes sempre são feitos, mas é importante a gente lembrar que a gente está numa fase de rentabilização também de novos elos, que vem sendo bem sucedida em termos de não só ocupar as unidades que nós colocamos, né, como de ortopedia, então está na fase de ramp-up, foram feitos os credenciamentos, mas também essa mudança do Hospital Dia é no sentido de que a gente tinha uma demanda muito grande de diagnóstico e alguns procedimentos da marca Fleury, então a gente viu a oportunidade de também utilizar aqueles leitos do Hospital Dia para fazer esse atendimento, porque estava com uma demanda grande, então são mudanças pontuais, mas a gente continua acreditando muito em novos elos como uma forma de oferecer uma jornada completa para o paciente, principalmente ali o paciente premium que frequenta as nossas unidades e que também frequentam o Vita, então tem uma interação muito forte ali entre o atendimento, não só a consulta, mas o diagnóstico, a fisioterapia, os procedimentos, oftalmologia, a mesma coisa, infusão de medicamentos. A gente permanece com essas especialidades. No curto prazo, nós não vamos expandir para outras especialidades. Claro que a gente olha sempre oportunidades, mas a gente acredita no amadurecimento e na rentabilização desses novos elos para depois a gente abrir novas frentes, tá? Com relação à geração de caixa, acho que o Filipe pode complementar. Pois não. Flávio, então, na geração de caixa, se a gente começar analisando no todo, né? Se nós pegarmos aí o resultado, a geração de caixa operacional, se nós adicionarmos ali, que foi o CAPEX do trimestre, os arrendamentos e as despesas com juros, desembolsos com juros, a gente aí teve ainda sobrou 12 milhões de reais, portanto, está atingindo e atendendo a todas as necessidades, a gente ainda sobrou um pouquinho aqui ainda, vamos assim dizer, já teve uma sobra. Então, eu acho que está equilibrado, ela reflete aí realmente a performance, a conversão de EBITDA em caixa, isso é importante, nós temos essa característica da conversibilidade em níveis elevados do EBITDA em caixa, então eu acho que como todo, como grupo, está apropriado, a gente segue nessa tendência, a gente deve fechar o ano da mesma forma, com conversibilidade elevada do EBITDA, não é? No seu ponto específico para novos elos e B2B, é lógico que eles geram caixa,
e demandam menos capex, né? A gente tem falado isso, quer dizer, por exemplo, a Novos Elos, eles têm um ROIC mais elevado, né, por conta disso, porque a demanda de capital ela é menor. Então, tem uma dinâmica aqui, vamos assim dizer, diferente. Tá? Mas eles geram caixa, nós não temos nenhuma uma situação de necessidade aqui de poder deslocar de um negócio para o outro, tá bem? No B2B, junto com isso, tem uma participação importante do Lab to Lab, que é uma unidade geradora de caixa, né? Com pouco capex, embora a gente tenha necessidade de aumentar. A Jane comentou que nós estamos aqui adicionando um andar a mais aqui de ocupação na nossa sede hoje para processar exames Lab to Lab, dentro da integração com Pardini ainda. Então, ela tem demandado CAPEX, mas é um CAPEX que gera imediatamente caixa, porque ele aumenta a capacidade de você processar exames e comercialmente você atende essa necessidade. Portanto, diria que os novos zeros eles têm a sua, de novo, a sua forma de interagir junto com os outros negócios, mas ele gera caixa e demanda investimentos apropriados. Aí é uma estrutura de capital diferente do que a gente vê quando a gente olha negócio a negócio, não é? Mas a gestão do todo, que é importante, porque esse é o portfólio de negócios do grupo, ela tem um equilíbrio entre essas partes, isso tem sido favorável, nós temos conseguido gerar caixa e, portanto, você vê aí distribuição de payout elevado que a gente tem feito, não é? Os M&As, e sem alterar a nossa estrutura de endividamento em relação ao EBITDA. Né? Então, basicamente, dessa forma que a gente tem visto aqui. Tá ótimo, obrigado. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a senhora Jeane Tsutsui para as considerações finais. Agradeço mais uma vez a participação de todos em nossa conferência de resultados do Grupo Fleury. Estamos confiantes em 2025, entregando com consistência resultados em linha com a nossa estratégia de oferta de serviços ambulatoriais e posicionamento como referência em medicina diagnóstica. Seguimos com diferencial em inovação, incorporando tecnologia com ganhos de eficiência atual e futura. Nossa estrutura financeira sólida e disciplina de execução nos permitem capturar oportunidades de mercado e posicionar o Grupo Fleury como um dos líderes de saúde no Brasil. Eu espero vocês em nossa próxima divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2025. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado. A teleconferência do Grupo Fleury está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.